Olá, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E creio que não é em vão. Você que parou para assistir esse vídeo, não é em vão. Hoje, 1º de novembro, primeira palavra do mês de novembro, que eu venho trazer hoje. Já falei sobre essa palavra e eu venho reforçar essa palavra porque alguém vai precisar ouvir essa palavra. E essa palavra se encontra no livro de Lucas 19, no versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver por quem havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia, glória a Deus. Tem detalhes na palavra, que muitas vezes nós não paramos para observar. Aonde me chama a atenção é o versículo 5, que diz assim: E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus olhou para cima, olhou. Glória a Deus. Pega a visão. Jesus olhou para cima. Jesus não olhou para baixo para ver quem estava ali diante. Ele olhou para cima. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? O que me chama a atenção nessa palavra, esse detalhe, é quando Jesus ele vai olhar para cima e ele vê Zaqueu lá. Zaqueu tinha uma fama, Zaqueu não tinha uma fama boa naquele lugar, mas Jesus viu Zaqueu ali. Jesus sabia que Zaqueu precisava. Continua na mensagem, tive que dar uma pausa, voltei aqui com vocês. E Zaqueu, ele não tinha uma boa fama naquele lugar. Ele era cobrador de impostos. Mas aonde eu quero chegar nessa palavra é que quando Jesus olhou para Zaqueu, ele falou: aquele homem escolhido, aquele homem, ele precisa, ele quer, ou melhor dizer, ele está carente, ele está querendo um socorro, ele está precisando de um abraço. Porque Zaqueu, ele, falando no popular, ninguém ia com a cara dele. Ninguém gostava dele, ele era odiado, mas ele era carente. Quantas pessoas precisam, muitas vezes, de um abraço, de uma palavra? E Jesus, ele viu Zaqueu. A multidão apertava Jesus, a multidão tocava nele. Mas Zaqueu fez algo que tocou o coração de Jesus, porque Zaqueu queria ver, Zaqueu queria ter um encontro e ver quem era aquele Jesus que tantos queriam tocar, que tantos falavam. E a palavra vai dizer que quando Jesus manda Zaqueu descer, Zaqueu desce feliz da vida, feliz, recebe Jesus com alegria,
com alegria, com jubilo, com muita alegria, muito. Mas quem não gostou, quem criticou, quem apontou, a multidão. E quem sabe, até muitos que eram seguidores de Jesus mesmo, apontaram para ele, julgando. A palavra, o versículo 17 vai dizer: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas apontaram, julgaram aquele homem. Mas aqui, o versículo de... Voltando novamente aqui. É porque a gente que tem criança em casa sabe como é, né? Então, onde eu parei. As pessoas apontaram ele, esse homem pecador, Jesus vai entrar na casa dele. Apontaram para ele. Olha aqui, só para lembrar, olha o que diz aqui na palavra, que a multidão sempre vai apontar, a multidão sempre vai julgar. Olha um detalhe o qual me chama a atenção. Continuando a mensagem, que eu lembrei aqui dessa passagem, que as pessoas, a multidão, muitos vão querer sempre julgar, querer apontar. Olha o que diz aqui, Mateus 9, e versículo 9, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come com o vosso mestre, como com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Voltando lá para Lucas 19. Então, a vocação de Mateus, aonde nós vamos ver que Mateus também, ele, naquele lugar, ele também não era bem-vindo. Não era. E Mateus também, a palavra vai dizer que Mateus também, ele era um cobrador de impostos. De impostos. Então ele não era bem-vindo ali também. Então hoje que eu vim trazer com essa palavra, Zaqueu, o que eu aprendo com a palavra de Zaqueu. Zaqueu, ele, na casa de Zaqueu, houve salvação. Nós vimos um arrependimento. O que eu vejo aqui na vida de Zaqueu, ele se quebrantando, ele entregando a vida dele para Jesus, porque olha a atitude dele, que vai dizer aqui, versículo 8: e levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje vejo salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar ao que havia se perdido. Olha, voltando para Mateus 9, versículo 9. Olha aqui, Mateus 9, versículo 9. Versículo 9, não. Aí essa aqui, versículo 13. Ó, Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, e arrependei. O que significa misericórdia quero, não sacrifício. Porque não vim buscar... Não, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Hoje, talvez você tenha buscado solução
para os seus problemas. Talvez você tenha buscado um caminho. E o caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele veio para nos dar a salvação. A palavra vai dizer que Ele veio para buscar o perdido. E Jesus hoje está te dando a chance, assim como Ele estava passando em Jericó. E Zaqueu não perdeu essa chance. Zaqueu fez tudo. Zaqueu fez até o impossível. Porque a palavra vai dizer que ele era de baixa estatura e ele subiu na figueira. Porque ele precisava ter um encontro com Jesus. Era a única chance que ele tinha naquele momento de ter um encontro com Jesus. E hoje você está tendo essa chance de ter esse encontro com Jesus. Porque Jesus, Ele quer te salvar. Jesus quer salvar a sua família. Assim como houve salvação na casa de Zaqueu. Não foi somente ele. A palavra vai dizer que foi a casa dele. Amém? Então é essa palavra hoje que eu venho trazer. Eu não sei pregar. Eu não sei falar bonito. E apenas falo na minha humildade, na minha sinceridade, o que está no meu coração. Amém? Deus venha abençoar a sua casa. Amém? Graça e paz.